Alguns ingredientes são tão presentes no cardápio diário que passam despercebidos. Mas o hábito de colocar umas pitadas de sal a mais na comida, colherzinhas de açúcar no café ou caprichar nos temperos industrializados para garantir um sabor extra às receitas pode, com o tempo, causar problemas como hipertensão, diabetes e obesidade. Veja só. Cuidar da saúde é essencial e para isso vamos trazer algumas informações de ingredientes que você consome no seu dia a dia. Para isso vou conversar com a nutricionista Vera, aqui da Emporium Produtos Naturais. Vera, é preciso ter esse cuidado com esses ingredientes como o açúcar, o sal, os temperos industrializados e o óleo? Certamente, porque cada ingrediente desses, cada produto desse é indicado para um público, indicado para uma situação ou para uma determinada preparação, né? Então a gente tem que saber que açúcar é mais interessante para essa pessoa, se esse sal é melhor ou se um outro pode ser mais interessante por conta da quantidade de sódio. Os óleos, tem óleos que são interessantes para o aquecimento, outros não, porque sofrem uma oxidação. Então é interessante a gente ter ter determinados cuidados para se usar e ter os benefícios a partir desses alimentos. E o uso em excesso? O uso em excesso pode causar, além de hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, obesidade e aí outros problemas relacionados, inclusive a deficiências nutricionais. O sal é grande fonte de sódio mineral indispensável para o organismo, presente em boa parte dos alimentos. Vale lembrar que sódio e sal não são sinônimos, como muitos acreditam. O sódio é um dos componentes do sal. A quantidade diária recomendada para o consumo é de 4 a 6 gramas de sal. Pontos positivos estão relacionados principalmente à quantidade de iodo que o sal tem. Então, por lei, todo sal que entra no Brasil, sendo daqui ou se ele vem de fora, ele tem que ter iodação. Então, esse iodo é importante para o bom funcionamento da tireoide. E tem alguns tipos de sal que ele já tem iodo naturalmente. Isso faz com que o nosso corpo tenha uma absorção ainda melhor desse tipo de iodo, prevenindo problemas de tireoide, por exemplo. E o próprio sódio presente, quando não em excesso, ele é interessante para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Já como pontos negativos, pensando no sal, o excesso pode sim trazer um problema de hipertensão arterial, pode levar a um problema renal e pode comprometer outros órgãos, inclusive o coração. Então, a questão aí tá a gente saber escolher o melhor sal e a gente também controlar a quantidade. Hoje na loja nós temos sal marinho, temos o sal tradicional que passa por um processo de refinamento, temos o sal marinho que ele preserva alguns micronutrientes e não é refinado e temos o sal rosa do Himalaia. Esse último, um pouco menos conhecido, ele preserva mais de 60 micronutrientes porque ele é extraído de rochas e não do mar, como é o caso do sal marinho, e ele também tem de 50 a 60 menos por cento de sódio. Então, quem tem uma pressão alta, quem precisa realmente controlar o excesso de sódio, talvez seja um bom tipo de sal para ser adicionado à comida de maneira moderada, ele pode não prejudicar e nós ainda temos uma gama aí de magnésio, de cálcio e de outros minerais importantes. O açúcar é fonte de energia. Esse carboidrato simples é encontrado nos alimentos in natura, como frutas e leite. Entretanto, as fontes mais abundantes são os produtos industrializados, entre os quais biscoitos, chocolates, balas e refrigerantes. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que o consumo do açúcar não ultrapasse 10% das calorias na dieta. O açúcar ele é um alimento bastante polêmico, né? Usa-se ou não usa açúcar? Será que nós precisamos do açúcar para termos mais energia ou não? A verdade é que todo carboidrato que nós consumimos, nós transformamos em açúcar. Então, a gente não depende de uma quantidade aumentada de açúcar. Claro que se nós pudermos evitar o açúcar refinado, é ótimo. E nas opções melhores, nós temos o mascavo, o açúcar demerara, que não tem esse refinamento. Então, eles preservam alguns micronutrientes, como é o caso das vitaminas do complexo B, que vão estar aí presentes. Quem tem um caso de diabetes na família, ou mesmo é diabético, ou tem uma tendência a desenvolver diabetes, já tem um estágio pré-diabetes, tem que cuidar inclusive com esses dois tipos de açúcares, mesmo sendo menos refinados. Por quê? Eles fazem elevação igual dos níveis de glicose na corrente sanguínea e podem ser um facilitador também para o aumento de peso, quando é o caso.
Aí nós temos também o açúcar de coco, que ele é um açúcar com índice glicêmico menor, quer dizer, a elevação dos níveis de glicose não vão acontecer de maneira tão intensa, né, tão concentrados, porque ele tem um índice glicêmico menor e também ele é menos inflamatório. O excesso de açúcares em geral, ele gera um processo inflamatório que acaba gerando aumento de peso. Então, quando a gente usa um açúcar menos refinado e até um açúcar de coco, por exemplo, que ele tem esse índice glicêmico menor, ele também é menos inflamatório. Então, aí a gente tem uma série de micronutrientes e também nós vamos prevenir com isso o desenvolvimento de diabetes e até a obesidade. Claro que, como todo alimento, deve ser usado com moderação. Os temperos industrializados são práticos e eficazes quando se trata de dar sabor aos alimentos. No entanto, as qualidades desses auxiliares na cozinha param por aí. Por trás da praticidade, existem características que tiram seus méritos. Os temperos frescos e os preparados em casa são sempre a melhor opção para quem preza não só o sabor, mas principalmente a saúde. Se eles forem totalmente industrializados, essas versões tradicionais que nós conhecemos, a gente pode falar, na verdade, os pontos negativos, porque pontos positivos são poucos nesses temperos, porque normalmente eles vão vir com excesso de sódio, né? Então, além da gente, às vezes, já consumir o sal no dia a dia, esses temperos vêm muito ricos em sódio, o que pode aumentar bastante a probabilidade de uma hipertensão, de um comprometimento renal, principalmente. E, além disso, eles têm normalmente glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Esse realçador de sabor, ele causa hiperatividade, ele intoxica os nossos órgãos, ele é um facilitador para o excesso de peso. Então, mesmo que ele não tenha um valor calórico significativo, os realçadores de sabores, desde que sejam totalmente artificiais, eles vão intoxicar o nosso organismo, alterar a memória, concentração, altera toda a conexão nervosa, né? Então, a gente acaba tendo bastante malefícios com esses temperos industrializados. Nós já temos hoje temperos que eles têm uma conotação totalmente diferente, ingredientes diferentes, sem nada de glutamato monossódico, muitas vezes até sem sal, sem nada de sal. Eles vêm para temperar e tentar substituir o sal também. Então, essas opções são melhores e a gente tem algumas opções bem interessantes aqui para oferecer que não tem essa característica tão industrializada. São compostos por lipídios e gorduras e podem ser encontrados em alimentos de origem animal, como os peixes, e vegetal, como milho, soja, entre outros. Os óleos se dividem em dois grupos, que grosseiramente podemos chamar de bons, as gorduras insaturadas, e ruins, as gorduras saturadas. Aí nós temos vários óleos, né? Então, vou começar falando do óleo de coco, que é um que está bastante em evidência nesse momento. Ele é rico em triglicerídeos de cadeia média, que pode, inclusive, facilitar a perda de peso. Ele é o tipo de óleo que pode ser aquecido. Então, para um refogado, para um bolo, para qualquer preparação que vai assada, vai ser cozida, ele pode ser usado até para ser adicionado em alguns tipos de vitamina. Então, ele é o tipo de óleo que pode ser aquecido, né? Então, ele é mais interessante para esses processos de aquecimento e facilitador de perda de peso, até para se usar antes do exercício físico. Quando que a gente não orienta? Quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa tem algum problema de fígado. Então, dependendo da situação, a gente tem que evitar. Mas, no geral, ele é um óleo bem saudável, inclusive para o aquecimento. Nós temos, por exemplo, o azeite de oliva com poder antioxidante grande, facilita bastante aumentar os níveis de colesterol bom. Só que a gente tem que cuidar um pouco no aquecimento. Se ele for levemente aquecido, num refogado leve, por cima de uma preparação, não tem problema. Agora, se a gente deixar cozinhar muito tempo, ficar muito tempo em aquecimento, nós vamos saturar e aí a gente perde grande parte dos seus nutrientes. E ainda pode ser maléfico para a saúde por causa desse processo de saturação e oxidação. Os outros óleos, óleos de gergelim, óleo de girassol, óleo de milho, cada um tem suas características, a gente tem que orientar mais individualmente usar ou não, mas principalmente eles não devem ser aquecidos. Se eles são aquecidos, a gente já perde seus nutrientes e nós ainda acabamos por saturar e oxidar essa gordura, o que vai ser maléfica para o nosso organismo. E uma dúvida muito comum é margarina ou manteiga, qual que é o mais saudável? Então, a margarina ela é um alimento que a gente não pode dizer que é saudável, porque ela é totalmente industrializada, é uma gordura vegetal hidrogenada, que o nosso corpo não reconhece. Então, em algum momento, pelo uso contínuo, nós podemos desenvolver alguma doença pelo uso desse alimento tão industrializado.
A manteiga já é um alimento mais natural, então eu posso dizer que a manteiga é mais saudável que a margarina. Se a gente quiser melhorar ainda isso, a gente pode usar uma manteiga ghee, ou manteiga purificada ou clarificada, como ela é conhecida. É uma manteiga que a base dela é a manteiga tradicional, mas vai a alta temperatura e os resíduos tóxicos da manteiga, a lactose, os resíduos de proteína são retirados através do processo de aquecimento. Então se separa e a gente consegue retirar esses resíduos tóxicos e também os resíduos de lactose. Então, inclusive para quem tem intolerância à lactose, é interessante usar. Outra boa colocação da manteiga ghee é aquela rica em ácido butírico. O ácido butírico previne câncer ou evita novas células cancerosas em quem já teve algum processo de câncer, por exemplo. Também pode ser aquecida, porque ela é uma gordura já saturada, ela não vai sofrer um processo de saturação. E a vantagem dela é que, na maioria das vezes eu escuto com relação à manteiga, porque ela fica muito dura na geladeira. Então muita gente não quer usar por esse motivo. A manteiga ghee, por ser totalmente pura, ela não precisa ir para a geladeira. Então ela está sempre cremosa, sempre mais fácil de utilizar também e um produto de excelente qualidade nutricional.